Recentemente, existe um número grande de relatórios de pirâmides sendo encontradas na Antártida. Existem várias fotografias que mostram que parecem ser pirâmides perfeitas de 4 lados. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A Antártida, sem dúvidas, é um dos lugares mais misteriosos que temos no mundo aí nos dias de hoje. Um dos lugares mais intrigantes, pelo menos considerado assim por mim. Qual seria o motivo de países se unirem aí e formarem um tratado que não permite com que pessoas civis, assim normais, assim como eu e você, possamos ir até lá, conhecer, estudar, tirar fotos? Eles não permitem que nós passemos de certo ponto. Qual seria o motivo de cercear, não deixarem que as pessoas vão até lá? A minha pergunta principal do vídeo é essa: será que poderiam existir anjos caídos, aprisionados na Antártida? Aparentemente isso pode soar como loucura aos seus ouvidos, teoria da conspiração, ou então até mesmo ficção. De onde eu estou tirando essas informações? A princípio, desse livrinho aqui, que no caso é o livro de Enoque, um livro que foi considerado aí apócrifo pelo catolicismo romano, para que ele seja totalmente descredibilizado, mas que se você estudar, você verá que ele era considerado verídico pelos judeus da Etiópia. Inclusive, os apóstolos de Cristo citaram aí em algumas cartas o próprio Enoque, e até mesmo trechos do livro de Enoque, inclusive em Gênesis, o próprio Moisés mostra uma história que bate aí, coincidentemente, com os relatos de Enoque. Então vemos que essas coisas não são tão apócrifas assim como são consideradas nos dias de hoje. E que o próprio livro de Enoque, sendo estudado, ele nos revela muitas coisas que vai contra as doutrinas do catolicismo romano, incluindo aí a prática de adoração ao sol, que foram coisas ensinadas pelos anjos caídos aos homens no início das civilizações. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal, onde eu fui até o Peru para mostrar como civilizações atuais tiveram a influência desses anjos caídos, inclusive adoram ao sol, assim como o catolicismo romano, de uma forma subliminar, até os dias de hoje. Se você não assistiu, eu recomendo que assista, pois é muito interessante, envolve aí todos esses assuntos de anjos caídos, Anunnakis, Nêmfilis, gigantes, até os dias de hoje. Isso pode revelar muitas coisas para você que tem sede de conhecimento. E se você quer conhecimento, hoje é o último dia que eu estou disponibilizando o meu e-book a respeito do livro de Enoque, decifrando o livro de Enoque. Se você quer me dar uma força aí no canal e receber uma carga extra de conhecimento, por favor, adquira, me ajude. Hoje até meia-noite, acabou, encerrou. Depois disso não tem mais como. Os links estão aí na descrição e você me dá uma grande força fazendo isso. Inclusive é totalmente seguro. Se você não receber de repente de alguma forma, você pode aí estornar e o PagSeguro te devolve aí o valor. É simplesmente para que eu possa aí fazer os próximos conteúdos externos que eu já estou preparando para fazer agora no final de agosto e no início de setembro. Algo que vai ficar muito melhor aí do que o próprio vídeo decifrando o livro de Enoque. Minha pergunta é: será que poderiam então existir anjos caídos, os quais foram relatados no livro de Enoque, na Antártida? As informações que eu tenho para passar para vocês são muito importantes. A gente vai rodar um videozinho aqui agora que vai fazer a sua mente abrir quanto a isso, principalmente quanto ao livro de Enoque. Se você não sabe, ou não leu ainda, ou não lembra da história relatada no livro de Enoque, ele mostra que anjos se rebelaram contra o Criador nos céus e desceram até a terra, observando que haviam mulheres que eles consideravam elas muito bonitas. Eles se materializaram em corpos de homens e assim coabitaram, fizeram sexo com as mulheres. Entre essa junção dos anjos caídos e as mulheres, nasceram aí gigantes, que eram chamados de Nêmfilis. Esses Nêmfilis, ao passar do tempo, eles começaram acabando com os alimentos humanos, eles começaram até mesmo tentando se alimentar de homens, e o Criador, vendo tudo isso, se irou, vendo a perdição gigante e aquilo que os anjos caídos haviam feito, ensinado várias coisas à humanidade, inclusive segredos que não poderiam ser revelados aos homens. O Criador se irou e enfim mandou o dilúvio como um ato de misericórdia, ao contrário daquilo que muitos pensam, um ato de renovação. E assim tudo ocorreu. Mas antes disso, ele mandou que se aprisionassem até o dia do grande julgamento, até o dia do juízo, o qual está relatado até mesmo pelos apóstolos de Cristo, que esses anjos estão presos ainda, até os dias de hoje, aguardando o dia do grande julgamento. E um deles, como vocês podem ver aí no capítulo 10 do livro de Enoque, é Azaziel, o qual está claramente dizendo que ele foi preso no deserto de Dudael, onde o próprio Criador diz aí para o anjo Rafael, assim: amarra Azaziel mãos e pés. Azaziel era um dos líderes deles lá.
lançam na escuridão, abrindo o deserto que está em Dudael, lançam nele, amarra sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. O deserto de Dudael, curiosamente, hoje é mais ou menos ali na região onde temos as pirâmides do Egito, a pirâmide de Gizé. E curiosamente as pirâmides são feitas de pedras agudas, extremamente pesadas, que não se sabe até hoje como foi construída e que as datas batem coincidentemente com a época em que Enoque estava vivo. Não é realmente curioso tudo isso? Certa parte das pirâmides do Egito você não pode também ultrapassar, é proibido, eles não deixam. O que será que tem lá que eles não permitem que as pessoas possam enxergar? Todas as informações convergem e batem para isso. Outro fato curioso, se você observar no capítulo 18 do livro de Enoque, como vocês estão vendo aí na tela, a gente vê que os outros anjos, uma boa parte deles, os que não foram destruídos, foram aprisionados também em outro ponto. E esse ponto se refere a um local aí, como vocês podem ver, que é na extremidade da terra, onde está ali o firmamento dos céus acima dele, onde o sol passa de dia e de noite, assim, um local que bate curiosamente com a Antártida. E curiosamente foram encontradas pirâmides, da mesma forma que no Egito, na Antártida, que é considerado um local totalmente inabitável, inabitado. E nós vamos assistir um vídeo agora que pode aí mexer com a nossa mente e fazer com que você comece a observar as coisas desse ponto. Por isso eu peço, se você for novo aqui nesse canal, inscreva-se. Essas informações são bem interessantes, você não vê isso na mídia convencional. E também peço que você me ajude aí no compartilhamento da mensagem. Vamos rodar o vídeo aí, pois é muito interessante, e no final eu volto fazendo meu comentário. Veja aí. A maioria dos geólogos acredita que a Antártida está completamente congelada e inabitada há mais de 12 milhões de anos. Mas em 2012, novas fotografias revelaram formações na paisagem que desafiam essa teoria. Estruturas misteriosas em forma de pirâmides emergem do gelo que está derretendo agora. Recentemente, existe um número grande de relatórios de pirâmides sendo encontradas na Antártida. Existem várias fotografias que mostram que parecem ser pirâmides perfeitas de 4 lados, como um desenho muito parecido com as pirâmides de Gizé, no Egito. Então a gente vê que as coisas são realmente fascinantes, as informações batem, as informações se aproximam. Teriam anjos caídos, ficados aprisionados na Antártida, embaixo ali da pirâmide de Gizé, com o próprio Azaziel, aguardando o dia do julgamento até os dias de hoje. Pirâmides são o mesmo símbolo que é utilizado dentro da nova ordem secular que quer ser implantada por esses caras. O que será que haveria por trás de tudo isso? Vamos continuar. Embora os cientistas convencionais tenham explicado que essas fotos são nada mais que formações naturais, analistas de imagens de satélite, como Joseph White, não estão totalmente convencidos. Em março de 2013, ele descobriu o que acredita ser evidência de uma outra pirâmide localizada ao sul da remota cordilheira Shackleton, na Antártida. Eu, a princípio, encontrei a estrutura enquanto observava o Google Earth e estava, na verdade, observando alguns pontos bem estranhos da Antártida. Quando encontrei por acaso essa estrutura quadrada bem grande que parece ser algum tipo de prédio ou talvez até mesmo uma pirâmide. Mas é com certeza muito grande e quadrada. Na verdade, ela está alinhada perfeitamente com as coordenadas da bússola, norte, sul, leste e oeste. E isso indica para mim que é provavelmente uma estrutura inteligente, porque as estruturas fortuitas, como as montanhas, não são alinhadas com a bússola. E um outro modo de sabermos que determinada estrutura não é uma ocorrência natural é procurar, de modo geral, simetrias. Coisas como ângulos retos, triângulos equiláteros e outras formas que você normalmente não encontra na natureza. O que faz com que essa pirâmide tenha mais que o dobro de tamanho do que qualquer outra pirâmide da Terra. Bom, a gente pode ver então que foi algo que foi construído, não é algo natural. Algo curioso que me faz também raciocinar é observar que esses caras, não sei qual o motivo, mas eles constroem isso com simetria, como ele disse. Quando eu fui no Peru, quando eu estive lá, podemos ver que todas as construções ali, principalmente as que eram templos feitos para adoração ao sol, eram feitos ali próprios para ter ali uma referência do solstício de inverno, do solstício de verão. Inclusive, aquilo que foi ensinado pelos anjos caídos sobre a astronomia, os astros, o sol, a lua.
Veja aí. Observen el famoso Torreón o Templo del Sol. Una verdadera obra maestra. Un trabajo de ingeniería civil, arquitectura impecable, imponente. Y está edificada sobre una roca natural de la misma montaña. Lo que nosotros vamos a apreciar aquí en Machu Picchu es la verdadera armonía, el respeto que ellos tendrán de su construcción, arquitectura con la naturaleza. Tienen dos llanelas abiertas de forma trapecio. Frente a nosotros tenemos una y la otra ventana o llanela está de este otro extremo, por donde se va a poder apreciar el ingreso de los primeros rayos de sol por ambas llanelas, solamente en 2 fechas al año. Cada solsticio de invierno, 21 de junio, cambio de estación, cuando el sol se va a alinear al frente de la montaña, los primeros rayos de luz del sol ingresarán por esa llanela principal. Y cada solsticio de verano, 21 de diciembre, cambio de estación, cuando el sol se va a alinear del otro lado de la montaña, exactamente de esa puerta denominada la Puerta del Sol que tenemos al frente de la montaña. Y los primeros rayos de luz del sol por esta otra llanela. Lo que nos va a indicar que este famoso Torreón o Templo del Sol, aquellas épocas para los incas, fue un observatorio astronômico muito importante. Outro fato curioso também foi outro lugar que eu fui em dezembro do ano passado, que foram as Pedras Guias da Geórgia, onde foi totalmente calculado, extremamente milimetrado, também para seguir aquilo que foi ensinado pelos Anunnaki, os anjos caídos, o solstício de inverno, o solstício de verão, posição de sol, lua, estrelas, um calendário, uma bússola, basicamente um relógio. Pelas fendas centrais, elas marcam o solstício de inverno e o solstício de verão todos os anos. E por um orifício totalmente milimetrado, qual atravessa ela, você enxerga a estrela polar todos os dias do ano. Aqui nós temos um guia para a humanidade futura. Aqui nós temos um calendário, nós temos um relógio, nós temos praticamente uma bússola. Tudo isso entalhados em 107 toneladas de granito bruto, para que isso dure praticamente para toda a humanidade. As pedras trazem aqui os 10 mandamentos escritos em inglês. Aqui nós temos os mesmos mandamentos em espanhol. Nessa parte aqui nós temos em Swahili. Aqui em Hindi, em hebraico. Aqui em árabe. Finalizando aqui em chinês. Esses são os 8 principais idiomas da humanidade. Naquela parte ali de cima, nós temos em hieróglifos egípcios. Do outro lado, nós temos em babilônico, em grego clássico, em aramaico. Que uma frase que diz que essas pedras sejam um guia para a unidade da razão. E hoje nós vemos aí que exatamente nos locais onde os anjos caídos, aparentemente, de acordo com o livro de Enoque, foram aprisionados, em Dudael ali, mais ou menos onde está a pirâmide de Gizé, no Egito, e também na Antártida, existem pirâmides, que é o símbolo da nova ordem secular. O que está por trás de tudo isso? Realmente é algo curioso, não é? Deixe aí seus comentários, eu quero fazer com que vocês abram a mente para cima desse raciocínio e me ajudem no compartilhamento da mensagem. Lembrando, mais uma vez, o canal está passando por certa dificuldade, mas eu estou lutando aqui nos bastidores e provavelmente conseguirei manter esse canal do ar. Hoje, último dia que está sendo disponibilizado aí os meus e-books para você adquirir e ter essa carga de conhecimento, ao mesmo tempo que você me dá uma força aqui nesse canal para fazer as gravações externas. Se não for nesse canal aqui, faremos no canal secundário, mas continuaremos com força total. Vou lutar até o final, até o dia que o Criador realmente quiser me calar, e não o homem. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, e deixe aí nos comentários o que vocês acham a respeito de tudo isso. Valeu!